Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos lá da sequência aqui que nós estamos falando sobre o conceito de ato administrativo, não é verdade? E aqui agora o conceito a partir da professora Maria Silva Zinella de Pietro, que é um livro que eu gosto muito para quem está começando direito administrativo, tá? Dos três aqui que a gente já falou, Celso Antônio, Zé de Santos Carvalho Filho e Maria Silva Zinella de Pietro, eu considero o de Maria Silva Zinella de Pietro o mais simples de vocês entenderem agora no começo, é um manual mais fácil, mais palatável. Depois vem o de Zé de Santos Carvalho Filho e por último o de Celso Antônio, tá certo? Celso Antônio já tem uma complexidade um pouco maior que talvez vocês não consigam entender de cara quando vocês comecem a estudar. Mas o de Pietro com certeza vocês vão entender. Então, a professora Maria Silva, ela diz o seguinte: o que é ato administrativo na visão dela? Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, certo? Então aqui a gente vê bem o critério objetivo, né? Que produz efeitos jurídicos imediatos, e aqui a gente está falando, né, da relevância para o mundo jurídico, com observância da lei, sob o regime de direito jurídico, sob o regime jurídico de direito público. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Isso aqui é fundamental dentro do ato administrativo. Todo ato administrativo ele precisa ser regido pelo regime jurídico de direito público, porque se não for assim, não faz nem sentido ele existir. Entendam? Se ele não for regido pelo regime jurídico de direito público, então a gente retira aqui de ato administrativo e ele vai ser um ato privado da administração. Vai ter que ser estudado, vai ter que ser observado, mas é uma outra situação, tá? A gente tem discussões um pouco mais aprofundadas sobre esse tema, mas inclusive eu gosto dessas discussões, mas aqui para nós, né, de início, a gente tem que entender que funciona dessa maneira, tá? E sujeita a controle pelo judiciário. Então vejam que Maria Silva pegou aquele conceito lá de Celso Antônio Bandeira de Mello, tornou ele muito mais palatável, muito mais simples, né, numa linguagem muito mais direta, para que vocês consigam compreender. Então por isso que eu gosto muito da professora Maria Silva, porque ela consegue, né, tornar a coisa bem mais simples. E é uma professora também muito tradicional dentro do direito administrativo. Então, esse é o conceito que nós vamos trabalhar com atos administrativos. Vejam que todos os três conceitos convergem para a mesma coisa, mas na minha opinião, o conceito dela é o conceito que se mostra mais claro e objetivo, e eu gosto muito de coisas claras e objetivas, que a gente consegue compreender muito fácil, né? Então a gente vai começar aqui trabalhando com esses conceitos, tá certo? A gente só tem mais uma aulinha aqui, um vídeo para essa aula de hoje, e aí a gente encerra a aula de hoje, e aí na próxima quinta-feira a gente continua com os nossos vídeos, com outros temas aqui de atos administrativos, tá certo? Essa semana a gente vai começar devagarzinho, com poucos vídeos, e na próxima semana a gente dá uma acelerada para a gente recuperar o tempo perdido, tá bom? Até já já!